Bom, pessoal, dando continuidade aos estudos sobre as leis dos gases. Semana passada a gente viu sobre a primeira lei, que é a lei de Boyle, sempre levando em consideração aquelas três variáveis: temperatura, volume e pressão. Só recapitulando sobre a lei de Boyle, você tem a temperatura, que ela é constante, e a pressão e o volume vão ficar variando sempre de forma proporcional. Então, lembrando disso, fica mais fácil de entender essas outras leis. Hoje a gente vai ver as duas leis que faltam, na segunda e a terceira. Começando aqui pela lei de Gay-Lussac. Então, Gay-Lussac foi um físico e químico francês que é conhecido na atualidade por suas contribuições científicas, e uma delas é a lei dos gases. Na química e na física, a lei de Gay-Lussac é uma lei dos gases perfeitos. O que ela diz? Sob volume constante. Então veja só, se na primeira lei a temperatura é constante, aqui na segunda vai ser o volume constante, ou seja, vai ser sempre o mesmo no início e no final do processo. Então, sob volume constante, a pressão de uma quantidade constante de gás aumenta proporcionalmente com a temperatura. Então, o que vai ficar mudando? A pressão e a temperatura. Então, se a pressão aumentar, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura diminuir, se a pressão diminuir, a temperatura também vai diminuir. Então, a lei de Gay-Lussac é expressa pela seguinte fórmula. Então, PI sobre TI igual a PF sobre TF. PI, pressão inicial. TI, temperatura inicial. PF, pressão final. TF, temperatura final. Vamos aqui a um exemplo. Então, um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atm e temperatura de 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás em um estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 graus Kelvin? Então veja, o volume é o mesmo. Fala em estado 1 e estado 2. Início e final do processo, o volume é o mesmo, 14 litros. O que vai mudar? Pressão e temperatura. A pressão inicial, 5 atm, tem PI igual a 5 atm. TI, temperatura inicial de 300 Kelvin, temperatura final de 273 graus Kelvin. E quanto que é a PF? Então tem o errinho aí, não é PI, é PF. Tem a pressão final. Então vamos lá no cálculozinho aqui, ó. Aplicou a fórmula, isolou o PF, que é PI vezes TF sobre TI. 5 vezes 273 dividido por 300 dá 4,55 atm, que é a letra A. Só dá uma olhadinha lá depois. Lei de Charles. Então, a lei de Gay-Lussac é basicamente aquela fórmula quando for cálculo e as grandezas, as variações, as variáveis que vão mudar é pressão e temperatura, porque o volume é constante. A lei de Charles, o que vai acontecer? É uma lei de gás que afirma que os gases se expandem quando aquecidos. A lei também é conhecida como lei dos volumes. A lei que leva o nome do cientista e inventor francês Charles, que a formulou na década de 1780. Então, a lei de Charles descreve a relação entre o volume e a temperatura de um gás. Então, veja, a pressão já se mantém constante. Então, a lei de Charles é expressa como VI sobre TI igual a VF sobre TF. Simples, pressão constante. Então eu vou usar o que? Volume e a temperatura. VI sobre TI, tudo que é inicial fica do lado esquerdo e o final fica do lado direito. Volume inicial dividido por temperatura inicial igual ao volume final dividido por temperatura final. Então tá aí a legenda. Exemplo. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 graus Kelvin. Se este gás for aquecido até 302 graus Kelvin, sob pressão constante, seu volume será... Então ele já disse logo, a pressão é constante. O que está variando? O volume e a temperatura. Então VI, 12 litros. Temperatura inicial, 293 graus Kelvin. Temperatura final, 302 graus Kelvin. Quanto é o volume final? Só aplicar a fórmula. Tá aqui a fórmula.
Aí tem assim, V1, T1, é a mesma coisa. VI, TI. V2, T2, VF, TF. Substitui nos valores que foi dada a questão, que foi o volume inicial, que é 12, temperatura inicial 293, temperatura final 302. Faz a regra de 3, multiplica lá do 12 vezes 302, divide por 293. Temos aí 3.624 dividido por 293, que dá igual a 12,37 litros. Então são cálculos fáceis. Revejam o vídeo, tentem fazer as questões de forma separada e pratiquem lá na atividade.